Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar essa obra em seu 13º capítulo, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O último item das instruções dos Espíritos deste capítulo 13. Portanto, estamos encerrando agora esse 13º capítulo. Esse último item das instruções dos Espíritos tem o título Beneficência Exclusiva. Corresponde ao subitem 20 do capítulo 13 e é composto por uma pergunta de Allan Kardec, seguida por uma resposta com apenas um parágrafo, contendo a instrução do Espírito São Luís do ano de 1860. Em resumo, nós podemos dizer que esse item do Evangelho segundo o Espiritismo ensina sobre os limites da caridade impostos pelo nosso senso de afinidade com o próximo. A instrução nos leva a pensar o rompimento desse limite por considerarmos então o próximo necessitado como sendo um irmão, sem levarmos em consideração suas ideologias, sua religião e outros tipos de pensamentos e posturas que nos levem a negar-lhe ajuda. Vamos pensar um pouquinho na ideia de continuidade entre esse item e os demais do capítulo. Nesse capítulo nós aprendemos como fazer a caridade real. Aprendemos a obedecer ao sentimento de piedade e essa obediência como sendo o caminho para a nossa felicidade, ou o início do caminho para a nossa felicidade. Aprendemos também a ser caridosos, até mesmo com as pessoas ingratas. Agora, a última questão desse capítulo fala sobre outro impeditivo à caridade e à beneficência. Dessa vez um impeditivo nosso, um impeditivo interno, né? A falta de afinidade com os pensamentos, atitudes das outras pessoas. Então vamos retomar rapidamente agora do ponto de vista apenas dos últimos itens, né? Nos itens anteriores, nós aprendemos a fazer a caridade para além dos laços de sangue. Vimos o item os órfãos. Fazer a caridade para as crianças que não são nossos filhos consanguíneos. Aprendemos a fazer a caridade para além da postura de gratidão das outras pessoas, rompendo assim com o nosso orgulho e egoísmo. E agora nós aprendemos a fazer a caridade para além das afinidades que venhamos a ter com a pessoa que é necessitada, explorando assim mais um limite interno nosso que deve ser rompido através da prática da caridade. Então nós vamos rompendo com todos os limites que a vida nos impõe para fazermos a caridade e com isso vamos crescendo, vamos progredindo. É uma belíssima ideia de continuidade colocada aqui por Kardec na sequência do capítulo, não é? Vamos então ao texto. A pergunta que é colocada como ponto de abertura das reflexões e dos ensinamentos é essa. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então a questão da afinidade aqui já está posta. Kardec está perguntando se é certo, se é correto fazermos beneficência, se é correto atendermos às necessidades, às aflições, apenas para as pessoas com as quais nós temos afinidade. Fazer o bem apenas às pessoas com quem eu simpatizo está correto? É isso que Kardec está perguntando. Será que eu posso fazer o bem só com as pessoas com quem eu simpatizo? Através, por exemplo, do partido político, da orientação sexual, da etnia, ou seja, cultura, do modo de vestir, da ideologia filosófica, da religião que ela segue, do tipo de roupa que ela usa, do tipo de música que ela ouve? Está certo eu fazer a caridade orientada apenas por isso? Se a pessoa pensa igual a mim, se ela age igual a mim, se ela gosta daquilo que eu gosto, então eu faço a caridade para ela. Se ela é diferente disso, se ela não gosta do que eu gosto, se ela não vê o mundo da mesma forma como eu vejo,
então eu não faço a caridade. Isso está correto? Pergunta Kardec. A resposta de São Luís começa com um estrondoso não. Não, isso não está correto. Porquanto, precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Bom, aqui o que o Espírito São Luís chama de espírito de seita e de partido é justamente essa separação que fazemos entre pessoas que defendem um certo tipo de pensamento, de gosto, de ideologia. Esse tipo de separação traz prejuízos ao entendimento e à confraternização universal entre os homens e por isso mesmo precisa ser abolido. Esse tipo de separação precisa ser exterminada aqui na Terra. Às vezes nós vemos como estranhas a nós pessoas que pensam de modo diferente do nosso e que vivem a vida sob outros tipos de conceitos. Então, quando a gente vê que uma pessoa não pensa a vida da mesma forma que nós pensamos, a gente tem isso que ele chama aqui de espírito de seita e espírito de partido. É uma postura interna nossa que nos leva a nos separarmos daqueles que são diferentes e de termos pensamentos contrários às orientações da caridade que nós temos visto no capítulo. Por exemplo, nós somos espiritualistas, somos espíritas. De repente vemos uma pessoa que não é conhecida, que nós sabemos que é materialista, por exemplo, não é apenas um exemplo, passando por dificuldades. Então é comum vir o seguinte pensamento: ora, ele é materialista, pois que sofra as consequências de sua escolha. Materialista. Ou então pensamos o seguinte: que encontre ajuda entre os materialistas. Nós temos esses tipos de pensamento, isso é espírito de seita. Espírito de partido. É isso que precisa ser abolido, porque segundo São Luís, segundo Jesus, não é? Segundo o Espiritismo, são irmãos todos os homens. E isso a gente precisa lembrar. Antes de termos um partido político ou qualquer preferência diante da vida, todos nós somos seres humanos. Todos nós somos filhos de Deus. Então aí é que está o ponto-chave para resolvermos a questão da caridade. Outro ponto-chave é sermos cristãos. Temos ensinamentos de Jesus que apontam nesse sentido. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Então, o que está sendo lembrado aqui para nós é que o cristão precisa ver a necessidade da pessoa para ajudá-la, antes de se importar com qual religião ela tem, com qual partido político ela esposa, as suas preferências, ou mesmo até com coisas mais banais da vida, como, por exemplo, o time de futebol pelo qual a pessoa torce. O time de futebol também é outra questão que às vezes nos atrapalha quando vamos fazer a caridade. Entre tantas outras, o colégio em que a pessoa estuda, o setor em que ela trabalha, às vezes trabalham na mesma empresa, mas a pessoa trabalha em outro setor. E eu vejo isso como impeditivo para eu praticar a caridade para ela. Às vezes as pessoas fazem a mesma faculdade, mas em instituições diferentes, e por isso são rivais. Ora, aqui nós temos vivido tristes dias por causa desse tipo de pessoas que têm essa postura e se afastam uma das outras porque não se ouvem, não deixam que o outro coloque as suas razões, ouçam e aprendam umas com as outras. As pessoas se fecham nas suas posturas diante da vida, nas suas concepções, e deixam de se respeitar, deixam de se ajudar por causa de posições políticas, por causa de posições religiosas, e isso não é cristão. Isso gera sectarismo, intolerância, exclusão, tudo aquilo contra o que nós temos lutado aqui na Terra. E é uma situação muito séria, né? É preciso socorrer o necessitado, antes de seja lá o que for. Então, não que estejamos defendendo, não que o Evangelho segundo o Espiritismo defenda qualquer tipo de posição da pessoa X ou Y. Não, ele está dizendo que a pessoa está em dificuldade.
A obrigação do cristão é ser caridosa para com essa pessoa que está em dificuldade. Vamos seguir o texto. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Aqui a gente percebe, enfim, que estamos combatendo um limite interno nosso. É um limite da nossa compreensão da vida e do respeito que temos à compreensão do outro. O limite da nossa compreensão sendo superado pela prática da caridade. Não é mais a situação do outro, mas a nossa situação. Aqui somos lembrados de um ensinamento de Jesus para amar os nossos inimigos. E aqui uma referência direta, à questão da religião, pessoa que professa uma crença diferente da nossa. Então, como que a gente pensa essas duas coisas nessas frases, Vejamos, a princípio, quem professa uma crença diferente da nossa, uma religião diferente da nossa, e vamos estender agora, novamente a situação. Um partido político diferente, um time de futebol diferente, uma seita, qualquer tipo de posição diferente da vida, não necessariamente essa pessoa é nossa inimiga. Essa pessoa não precisa ser nossa inimiga por ser diferente de nós. Repelir uma pessoa em desgraça por ter uma crença diferente da nossa já é desobedecer esse princípio, porque nós estamos pensando essa pessoa como um inimigo. Outra vez, o limite é nosso. A pessoa não precisa estabelecer para conosco laços de inimizade por professar coisas diferentes das nossas, por pensar de modo diferente. Esse é um processo educacional pelo qual nós temos que passar aqui na Terra para o desenvolvimento de todos em sociedade. O que diz São Luís, então, na sequência, Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-o, faria que a odiasse. Quando a gente repele nessa pessoa, aí a gente faz um inimigo. Então, socorrer sem pedir conta à consciência significa o seguinte: a atitude nobre e cristã do socorro sem pedir contas à consciência significa socorrer sem a imposição para que a pessoa mude sua posição, sem sequer tocar no assunto. Significa socorrer porque reconhecemos que é um ser humano necessitado. Então, quando a gente socorre, a gente não precisa dizer para a pessoa: olha, tá vendo? Você defende a posição tal e eu defendo essa aqui. Eu estou te socorrendo, essa minha é melhor que a sua. Você precisa mudar para a minha posição. Seja qual for o tipo de posição, entre todas essas que nós citamos. Então a gente não cobra nada da pessoa quando a gente ajuda. A gente simplesmente ajuda. E é esse tipo de atitude que faz com que, se essa pessoa for um inimigo, ou da nossa religião, ou do nosso partido, ou de algo do tipo, de qualquer coisa que seja aqui da vida, da vida terrena, é só por esse modo que a gente quebra com os laços de inimizade. Que a gente quebra com esses laços, às vezes, de estranheza, de desconfiança. É só assim que a gente rompe, inclusive com as grades da ignorância. A gente faz com que a pessoa passe a conhecer melhor a nossa posição, e é por aí que se faz um caminho de mão dupla. É por aí que a gente aprende a conhecer um pouco melhor a posição do outro. Nenhum ser humano aqui na Terra é perfeito e, portanto, nenhuma das posições que a gente adere ou a nenhuma das quais a gente se coloca aqui na Terra, nenhuma delas é perfeita. Todos têm a aprender uns com os outros. Deixar de criar essa ajuda mútua geraria justamente o efeito da vingança, do ódio, da ignorância. Então, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo está nos ajudando a quebrar com esses limites, a crescermos enquanto sociedade, aprendendo uns com os outros e nos socorrendo em nossos momentos de dificuldade. Então, fechando aqui esse parágrafo, a gente vai lembrar que essa resposta ensina que a beneficência limitada ao nosso círculo de afinidades restringe o bem e isola os homens. Esse é o grande ensinamento contido
nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos concluir o nosso estudo dizendo que esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo termina tocando em um dos pontos mais sensíveis do ser humano, a sua concepção de vida. Nós escolhemos tudo aquilo que nos guia durante a nossa vida, todas as concepções, os pensamentos, os sentimentos que nos guiam durante a vida. Cada pessoa tem a sua convicção, pensa a vida de uma forma determinada, e é difícil abrir as portas do pensamento para algo diferente, para algo além. Por quê? Porque isso significa um esforço muito grande em aprender algo novo e em vencer o orgulho ao termos que afirmar e que reconhecer, que não conhecemos tudo e que nem sempre o nosso conhecimento a respeito de algo é o melhor, é o maior. Então esse tipo de postura tem que ser adotada por todos nós espíritas, por todos nós cristãos. Nós temos que aprender a fazer o bem dessa forma. A entender, inclusive, que o outro também tem a sua convicção e a respeitá-la e a conviver com ela e com ele, como irmãos. Aprender a socorrer, a ouvir pessoas que pensam de modo diferente, é o caminho mais curto para o progresso do espírito voluntarioso e caridoso, de todos nós que estamos aqui nos esforçando para conseguir esses efeitos em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa prática, em nossos estudos do Evangelho, em nossos esforços para nos tornarmos pessoas melhores. Queridos irmãos e irmãs, deixo aqui mais uma vez o meu fraterno abraço, o agradecimento pela companhia nos estudos e os votos sinceros de que possamos nos encontrar em nossos próximos estudos. Que assim seja.